No vídeo de hoje nós iremos trazer uma comparação bem interessante entre os últimos 4 projetores lançados pela Blitzwolf. A gente testou o V2, V3, V4 e V5 ligados lado a lado para ver quais são os pontos positivos e negativos de cada um desses modelos. E antes de continuar, só queria pedir o apoio de vocês com um like, um comentário, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho de ser feito, então eu agradeceria muito a quem puder nos dar esse apoio. Também queria avisar que aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link de cada um desses projetores numa loja confiável, caso você se interesse em comprar um desses modelos. Falando do design desses projetores, mesmo sendo produtos da mesma marca, cada modelo tem um visual bem único. Começando pelo V2, a principal diferença dele é trazer uma alça que facilita o transporte. Outra coisa é que ele é o único entre os 4 modelos a já vir com um sistema Android que permite acessar aplicativos como o YouTube diretamente do projetor. Ele é o modelo com menos conexões, trazendo apenas um P2, USB e HDMI. Ele também é o único projetor que não traz ali os botões de navegação, então você acaba precisando usar obrigatoriamente o controle remoto. Já o V3 é o menor projetor dessa comparação, o que torna ele bem mais portátil. Em relação ao projetor anterior, além das conexões que o V2 já possuía, ele traz uma conexão AV a mais. O V4 é o que traz o visual mais moderno. Ele traz um recurso bem interessante e diferente, que é deslizar a tampa da lente sozinho ao ligar o projetor e fechar quando você desliga. Ele também é o único aqui que não tem o ajuste de foco físico ali no projetor, porque o ajuste já é automático ou via controle remoto. Nesse projetor nós já temos uma conexão HDMI a mais se comparado com as conexões do V3. Por fim nós temos o V5. No quesito design ele tem um visual mais tradicional, digamos assim, porque nesse projetor a marca resolveu economizar em tudo que não fosse essencial e investir na qualidade de imagem que ele nos entrega. Curiosamente, seguindo uma certa lógica, esse projetor também ganhou uma conexão a mais em relação ao projetor anterior, sendo o único a trazer 2 entradas USB. Acho legal comentar que os projetores ficaram com mais ou menos 50 polegadas no nosso teste, e esse foi o maior tamanho que a gente conseguiu para deixar os 4 lado a lado na nossa tela. A distância entre a tela de projeção e os projetores variou um pouco, algo em torno ali de 1,40 m a 1,60 m de distância, sendo que o projetor V4 era o que precisava do maior afastamento da parede para conseguir fazer esse tamanho de 50 polegadas, já o V3 era o que precisava do menor espaço. Sobre a resolução nativa, apenas o Blitzwolf V3 tem resolução HD, já todos os outros tinham uma imagem de maior resolução, que é a Full HD. Falando sobre a qualidade de imagem, o primeiro ponto que a gente analisou foi o foco. Nesse sentido, quem tinha o melhor nível de foco era o Blitzwolf V2, fazendo um foco quase perfeito na tela. Logo em seguida, fazendo um trabalho muito bom também, vinha o Blitzwolf V5. Já os projetores V3 e V4 tinham algumas áreas com um pequeno desfoque ali nas extremidades da tela. Lembrando que o V4 é o único projetor entre eles que já traz o recurso de fazer o foco sozinho, porque nos outros projetores a gente precisa ajustar o foco manualmente. E em relação ao vazamento de luz, quem se saiu melhor novamente foi o V2, com quase nenhum tipo de vazamento muito expressivo. Além disso, ele tinha o melhor nível de preto entre os projetores testados. O V4 e V5 tinham um vazamento leve que ficava próximo ao que a gente costuma encontrar na maioria dos projetores dessa categoria. O único que realmente apresentou um vazamento um pouco exagerado foi o V3. Ele tinha uma espécie de círculo que vazava para fora da tela e até fez com que a gente tivesse que pensar em toda uma engenharia aqui para colocar ele ali sem atrapalhar a imagem dos outros projetores. Sobre a fluidez da imagem não teve diferenças tão grandes. Na prática o V4 parecia nos entregar imagens mais fluídas na tela, enquanto o V2 e V3 eram menos fluidos, apresentando em algumas poucas cenas umas leves travadinhas, mas que provavelmente só pessoas mais exigentes iriam perceber isso durante um filme, por exemplo. Em relação às cores, o Blitzwolf V5 era um projetor que mais nos agradava em grande parte das cenas. Ele parecia inclusive conseguir nos entregar uma maior gama de cores. Nessa cena de The Good Place, por exemplo, eu tinha uma preferência pelo V5. Os projetores que estavam em cima, por terem menos brilho, não conseguiam destacar tão bem os objetos e personagens, enquanto o V4 para mim exagerava muito nos tons quentes, deixando a imagem mais amarelada. A única grande desvantagem do V5 costumava aparecer em cenas escuras, porque ele acabava entregando nessas cenas um nível de preto que era mais acinzentado, o que diminuía um pouco o contraste. Já o V2 era o projetor que tinha um resultado mais equilibrado, não necessariamente era o que tinha as melhores cores, mas era aquele que, independente do tipo de cena, conseguia entregar um resultado bom, não tendo, por exemplo, aquele efeito do V5 em cenas mais escuras.
O projetor V3, por ter menos brilho, acabava sendo prejudicado em algumas cenas e não conseguia entregar imagens tão bonitas. Em cenas mais escuras, por ter essa falta de brilho, ele acabava não conseguindo destacar tanto as pessoas e os objetos na cena. Talvez as cenas que ele mais se saía bem eram cenas que tinham muito brilho. Nessa cena da série Eu Nunca, que mostra os personagens conversando de frente para uma janela e por isso tinha bastante brilho na cena, dá pra ver que o V3 consegue ficar um pouco mais próximo do resultado dos outros projetores. Mas se a gente olhar essa outra cena da série 13 Reasons Why, que é um pouco mais escura, a gente consegue perceber bem essa questão do brilho menos potente, que não consegue destacar tanto a cena. Nesse caso, para mim, pelo menos a falta de brilho impactou mais nessa comparação pro V3 do que a resolução dele, que deveria ser menor que os demais projetores. Falando em relação ao som, o que deu para observar é que o V2 é um modelo que conseguia entregar a maior qualidade. Já no quesito volume máximo, era o V5 que conseguia entregar um som mais alto. Todos os projetores têm conexão P2 via cabo ou Bluetooth caso você deseje conectar uma caixinha de som externa para melhorar a experiência sonora. Em relação ao barulho que o projetor faz quando está ligado, o V4 era disparado o que fazia o maior ruído de ventoinha no sistema de resfriamento, seguido pelo V5. Já sobre quem esquentou mais durante várias horas seguidas de uso, foi o V2 que teve o pior resultado nesse sentido. Já quem se saiu melhor e esquentou menos foi o V3. Antes de partir para a conclusão, só queria pedir para vocês comentarem aqui embaixo qual projetor vocês mais gostaram, qual projetor vocês comprariam baseado nos nossos comentários e nas imagens que vocês estão vendo com os projetores lado a lado. Caso tenha algum desses 4 modelos, fica o nosso convite também para deixar sua experiência, se está curtindo o projetor, aqui nos comentários. Também queria lembrar que na descrição do vídeo vamos deixar o link de todos esses projetores, caso queiram ver mais detalhes, como os preços atualizados de cada um deles e até mesmo comprar algum desses projetores. Sobre a comparação, depois de ter testado os 4 últimos lançamentos da Blitzwolf lado a lado, eu pessoalmente tive uma preferência pelo Blitzwolf V5. Ele é um dos mais baratos e consegue entregar uma imagem muito boa. A maior exceção seria talvez em conteúdos escuros, e se você assiste muito esse tipo de conteúdo, eu talvez já iria de Blitzwolf V2 por trazer um resultado mais equilibrado, mesmo que tenha um pouco menos de brilho que o V5. Também temos o V4, que para mim fica mais para quem quer um projetor que seja mais completo, com lente que abre sozinha e autofoco, por exemplo. Mas eu pessoalmente achei que às vezes ele deixou a desejar um pouco no principal de um projetor, que é a qualidade de imagem, ainda mais que ele é o modelo mais caro entre os 4. Por fim, nós temos o V3, que pode ser uma opção para quem está querendo economizar, visto que é um modelo mais baratinho ou quer um projetor extremamente compacto. Mas tendo condições de colocar um pouco mais de dinheiro na hora da compra, o V2 e o V3 acabam tendo um resultado mais interessante sem serem tão mais caros que o V3. Enfim, o vídeo seria esse, espero que tenham gostado, e se gostaram, nós agradeceríamos muito se você conseguisse deixar seu like e comentário, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho de ser feito. Se querem assistir mais vídeos desse tipo, comparando projetores lado a lado, não esqueçam de confirmar se já são inscritos aqui no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima!